Fala, minha rapaziada, tudo certo com vocês? Chegando aqui no canal para a gente atualizar tudo do vestiário do Internacional depois da goleada e da grande vitória contra o Vasco da Gama. Tem muita coisa para a gente falar aqui nesse vídeo. Antes eu já peço para tu deixar o teu like, tá? Deixa o teu like aqui nesse conteúdo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, aquela coisa toda que vocês estão bem acostumados por aqui. E claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br, vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade lá no site da KTO, o link tá no primeiro comentário fixado deste conteúdo, tá certo? Bom, gente, grande vitória, goleada 4-1 e um amasso no Vasco da Gama, poderia ter sido mais, inclusive, o jogo no Beira-Rio na noite do último sábado. O Internacional deu uma subida importante na tabela, mas já convidando vocês, tá? O último vídeo aqui do canal, depois que terminar esse, vocês assistam, ou assiste primeiro ele e depois volta aqui. O último vídeo a gente analisou tudo que foi o jogo do Inter e a goleada sobre o Vasco da Gama, o último vídeo aqui no canal, tá? Gente, o Inter subiu e subiu bastante na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O Inter é oitavo colocado, 21 pontos, está a um pontinho do Bahia, que é o primeiro time dentro do G6, e a 3 pontinhos do São Paulo, que é o primeiro time dentro do G4, perdão, com 24 pontos, tá? Claro, gente, aquele embolamento ali da tabela ainda segue. O Inter tá a 4 da zona de rebaixamento, ainda tem jogos para acontecer neste domingão, mas assim, tá tudo embolado. Mas o Inter subiu e subiu bastante na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O Inter vai ter mais 2 jogos contra o Vitória no Barradão no próximo sábado, às 4 da tarde, depois no outro domingo, dia 31 de maio, contra o Bragantino, lá no Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. Os 2 últimos jogos do Inter antes da parada para a Copa do Mundo, os 2 jogos serão fora, então esse jogo contra o Vasco e essa atuação de gala, essa goleada do Inter e um ótimo jogo, foi o último jogo no Beira-Rio até a volta da Copa, né? O Inter volta da Copa jogando no Beira-Rio contra o Cruzeiro na semana seguinte, né? A Copa termina no domingo, na quarta o Inter tem o Cruzeiro no Beira-Rio, tá? Mas serão aí quase 2 meses intermináveis sem jogos no estádio Beira-Rio como estamos acostumados. Nesse domingo ainda tem para rolar, tá? Santos e Curitiba às 11 da manhã, Bahia e Grêmio às 4 da tarde, Botafogo e Corinthians às 4 da tarde, Chape e Remo às 18h30, Bragantino e Vitória vão se enfrentar, são os 2 próximos adversários do Inter, às 18h30, e às 7h30 da noite, Atlético Paranaense e Flamengo, os confrontos deste domingo da rodada 16ª do Campeonato Brasileiro. Bom, depois desse grande jogo, dessa grande atuação, o técnico Paulo Pesolano falou em entrevista coletiva, disse que ficou muito feliz pelo resultado e pela performance da equipe dentro de campo, disse que foi um jogo muito bom em todos os setores, foi uma atuação muito boa e que hoje ele disse que viu um resultado completo. Resultado e o jogo da equipe também. Disse que ficou muito feliz porque conseguiu aliar o resultado à atuação, que foi muito boa, foi um jogo completo, que nos outros jogos até eram jogos bons, mas que o resultado não estava vindo, tá? Mas ele disse que não sabe se é o melhor jogo desde que ele chegou aqui. Ele foi questionado, né, se era o melhor jogo desde a sua chegada no Inter. Ele disse que hoje foi um ótimo jogo e ótimo resultado, mas que ele não cravaria que foi o melhor jogo desde a sua chegada. Eu cravo aqui, tá, Pesolano? Pra mim, foi o melhor jogo do Inter desde a tua chegada. Ele foi questionado se agora com essa subida grande na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro dá para olhar para outra briga, quem sabe até uma briga por Libertadores. Ele disse que vai viver jogo a jogo, que ele não vai criar expectativas, ele disse que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil, que ele não gosta de ficar olhando a tabela, se está abaixo, se está acima. Ele disse que ele gosta de olhar para o jogo, gosta de olhar jogo a jogo, os treinos, o dia a dia, e que é isso que importa para ele nesse momento, tá? Ele foi questionado também sobre as vitórias em casa, né? O Inter tinha uma vitória contra a Chapecoense, depois, nos últimos 2 jogos em casa no Brasileiro, ganhou os 2, contra o Fluminense 2-0 e 4-1 agora contra o Vasco. Ele disse que quando voltar da parada terão mais jogos dentro do Beira-Rio, como eu disse, são 2 jogos fora agora antes da parada da Copa. Ele disse que tem que seguir melhorando fora, mas quem sabe criar uma sequência de vitórias em casa seria muito importante, seria o ideal, nas palavras do técnico do Inter. E ele foi muito sincero, gente, ao falar sobre o time ter a sua cara. Ele foi questionado, agora é um Inter mais Pesolano? E ele disse, não é a cara do Pesolano. A cara do Pesolano é aquele time que a gente viu quando começou o ano. Aquele Inter de intensidade, de marcar o adversário em cima, de ter a bola. Ele disse que o que ele tá fazendo agora no Inter ele já fez em outros clubes,
mas ele foi sincerão ao dizer que ele queria uma coisa e não podia. Que começamos dessa coisa que ele queria, mas teve que mudar o trajeto. Ele disse que hoje é uma versão muito boa dentro do que ele quer para esse momento do Inter, dentro do que ele acredita que possa ser feito com o plantel que o Inter tem, mas não é a cara do Pesolano. A gente sabe qual é a cara do Pesolano. Do outro lado, Renato também falou e elogiou e muito o Inter, tá? Ele disse que o Inter soube aproveitar as falhas do Vasco, mereceu a vitória, disse que o Vasco faltou atenção em vários pontos da partida, disse que o Vasco dormiu, né? A gente sabe que ele tinha esse discurso também quando estava no Grêmio, quando a sua equipe não ia bem. Ele disse que o time do Vasco dormiu, mas que o Inter teve mais atenção do que o Vasco e aproveitou as oportunidades. Ele disse que não queria tirar o mérito do Inter de nenhuma forma, mas ele sabia a forma que o Inter ia jogar, em transições de velocidade, e o time dele não esteve atento para marcar dessa forma. Ele disse que não queria tirar os méritos do Inter, mas sabia como o Inter ia se portar em campo, e ele chegou a dizer, né, que saiu barato, que o Vasco poderia ter tomado mais gols do Inter, e é uma verdade, o que o Renato falou, que de fato ficou barato pro Vasco esse resultado de 4-1. Ele disse, inclusive, que estava torcendo pro jogo acabar logo, porque estava muito feio, e ainda mais com um a menos ali no finalzinho do jogo, né, teve a expulsão do Cuesta. Ele disse que o Inter foi melhor do que o Vasco, sim. A gente teve no vestiário do Inter um momento muito marcante, eu diria que foi o grande destaque do vestiário do Inter, que foi a emoção do Bernabei. Na entrevista da saída de campo, ele estava já chorando antes de ser questionado pelo repórter, ele estava muito emocionado, e ele disse que ele estava muito contente pela equipe, que está funcionando bem, o time está jogando bem, todo mundo dá muita moral para ele no clube, e ele está aproveitando. Ele disse que ele está muito feliz. E aí ele foi questionado, pô, talvez o teu choro seja porque tu aguentou muitas críticas, um momento de instabilidade. Ele disse que quando você está num momento ruim, é preciso saber passar por esse momento, e quando as coisas vão bem, tem que se aproveitar. O futebol é assim, e ele disse que é muito grato pelo apoio de todos que ajudaram ele nessa trajetória no Internacional. Tem muita gente atrelando esse discurso e esse choro, essa emoção do Bernabei a, quem sabe, uma despedida, que talvez fosse aquele choro ali, e a gente sabe, agora tem parada para a Copa do Mundo, já se tem propostas antes, ofertas, conversas, devem pintar mais ofertas pelo Bernabei agora, depois da Copa, a partir da abertura da janela, e tem muita gente atrelando isso a uma saída do Bernabei. É uma leitura, gente, é uma leitura, não tem como saber agora, mas a gente sabe que o Inter tende a vender o Bernabei pelo menos até dezembro. Acho que vai tentar segurar para essa janela do meio do ano. E sobre o Bernabei, teve pedido para ele ir para a Copa. O Alejandro falou na zona mista, Alejandro, que para mim foi um dos grandes destaques do jogo do Inter contra o Vasco no Beira-Rio. Ele falou que o torcedor do Inter merecia uma atuação como essa que a equipe teve, e quando ele foi falar sobre a parceria com o Bernabei lá na parte da frente, na parte do ataque, ele disse que o Bernabei tem que ir para a seleção argentina e para a Copa, que ele tá jogando muito, é muito rápido, veloz, tem efetividade e faz gols. Já saiu a pré-lista da Argentina para a Copa, o Bernabei não tá, para mim, com todo respeito, é um absurdo, tá? Laterais como a Cunha tá na seleção, na pré-lista, e o Bernabei não. Não sei se ele iria nos 26 do Scaloni, mas pelo menos nos 55 da pré-lista eu acho que ele merecia ir, né? Mas enfim. Gente, também quero destacar aqui a homenagem que foi feita, porque o Inter hoje usou a camisa, né? Estreou em campo a camisa que foi anunciada na última semana em alusão aos 20 anos do título mundial, que óbvio que teve como grande astro o Fernandão, né? Que era o capitão daquele time. E hoje o torcedor do Inter colocou lá uma faixa, um mosaico na entrada da equipe em campo, com o Fernandão usando a camisa, né? Muito bonito e repercutiu bastante. Eu tinha que destacar isso também aqui nesse vídeo. E a gente tem que falar sobre o Rocher, né, gente? Mais uma lesão a princípio. Rocher sentiu a região da costela. O Inter divulgou como lombar, mas o pessoal que estava lá no gramado na hora viu, e a gente percebeu ali na jornada, a gente estava ao vivo no pré-jogo, e eu vi que o Rocher saiu mais cedo do aquecimento e o Cauã Jesus e o Antony seguiram aquecendo. E aí o repórter da Baldass TV, o Thiago Stormovski, questionou a preparação ali de goleiros do Inter, Leonardo Martins e os outros membros do staff, e eles relataram que ele tinha sentido a costela, ele já tinha ido para o aquecimento sentindo a região da costela, que foi um grande problema pro Rocher ali no final de 23 e início de 24, perdeu muitos jogos por conta disso, dessa lesão na costela, e o Rocher foi trocado no vestiário, né? Foi substituído, nem contou como substituição, foi antes da bola rolar, mas eu digo, saiu do time titular ali, nem no banco ficou, o Antony foi o titular, atuou com segurança, mas impressionante, né? Rocher não consegue ficar saudável. Vamos ver o que o Inter vai diagnosticar, se vai ter algum problema maior, mas tem Copa do Mundo chegando, né? Não sei se... Eu até acho que o Rocher não vai ser cortado, mas depende também se vai ter lesão, mas
Não sei se ele vai ser titular como se esperava aí nos últimos anos, né? Ele que foi titular da seleção uruguaia na última Copa do Mundo. Inclusive o Inter tem outros lesionados também, tá? O Inter divulgou a lista de relacionados antes do jogo contra o Vasco e tinham algumas atualizações importantes. Agora, além do Rocher, né? Alan Rodrigues, de vidro, mais uma lesão muscular na perna esquerda. O Thiago Maia teve uma contusão no ombro esquerdo, tá? O Paulinho tá iniciando retreinamento para voltar no próximo jogo contra o Vitória no sábado lá em Salvador do Barradão, mas Thiago Maia com contusão no ombro esquerdo, Alan Rodrigues com lesão muscular na perna esquerda e agora o Rocher com esse novo problema aí na costela. Falo principalmente pelo Rocher e pelo Alan Rodrigues, né? Os dois uruguaios. Impressionante como eles não conseguem estar saudáveis para ficarem à disposição do Inter. Gente, amanhã, aliás, hoje já, né? Já passa da meia-noite até no momento que eu tô gravando esse vídeo. Volto aqui no canal direto do Rio de Janeiro, tá? E vou trazer vídeo também sobre seleção brasileira, porque na segunda tem convocação. Mas vai ter vídeo de Inter normal também ao longo do domingo, tá? Então fiquem ligados aqui no canal. Já deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações, que eu volto para falar do Colorado por aqui, tá bem? Grande beijo para vocês, um abraço e até a próxima.